Continuando, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ações de vigilância em saúde, tá? A portaria número 1378, de 9 de julho de 2013, no seu artigo 4º, né, define aí que as ações de vigilância em saúde, elas abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para, primeiro, a vigilância da situação de saúde da população, com a produção de análise que subsidiam planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública, né? Então, a gente tem que estar vigilante sobre a situação de saúde de uma forma geral, né? A detecção oportuna e a adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública, né? A vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, né, que é o nosso foco na disciplina, a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violências. Nessas atividades, a gente tem aí a caracterização da vigilância epidemiológica, né, que vem estudar, entender essa frequência aí de doenças e agravos e então contribuir para implementação, para o planejamento e implementação dessas ações, né? A vigilância da população exposta a riscos ambientais em saúde, que aí vem outro ponto da vigilância, que é a vigilância ambiental, né? A vigilância da saúde do trabalhador, né? Então, a gente também tem que pensar nesses agravos, nessas doenças que iniciam pelo trabalho, né? Durante o processo de trabalho, tá? E a vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços, tecnologias de interesse à saúde, que aí a gente tem a outra área que é a vigilância sanitária. Então, a vigilância em saúde se subdivide, né, em vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária, tá? Então, outras ações de vigilância que de maneira rotineira e sistemática podem ser desenvolvidas em serviços de saúde, públicos e privados, nos vários níveis de atenção, laboratórios, ambientes de estudo e trabalho na própria comunidade. Então, um exemplo dessas ações, né? Enfatizar as condições de vida, né? Então, a gente precisa entender aí as vulnerabilidades, né? Entender as condições daquela determinada população. A ampliação aí do conceito operacional de vigilância epidemiológica, né? Então, às vezes a gente fala epidemiologia, as pessoas já saem correndo, porque muitas vezes elas não entendem, né? Então, às vezes a gente tem dados que são informados de maneira errada, porque não compreende seu real objetivo. Então, a gente tem que operacionalizar esse conceito, fazer com que as pessoas entendam a importância da vigilância epidemiológica na prática, no processo de trabalho, tá? Práticas coletivas e individuais, né, de promoção, de prevenção, de proteção. Preocupação em ampliar para além dos fatores de riscos ou doença. Então, a gente não precisa pensar que vigilância é só para pensar no risco, para pensar na doença. Então, a gente tem que pensar no antes, né? Então, antes que isso aconteça. Determinante de modo de vida e saúde, então não tem como pensar em vigilância sem pensar no conceito do processo de saúde e doença, dos determinantes e condicionantes da saúde, né? E formas de organização aí dos processos de trabalho, né? Que transcendem os espaços convencionais de saúde, né? Então, agora a gente tem que pensar também em ações intersetoriais. Então, não são todas as ações que só o setor saúde vai dar conta, né? Então, a gente precisa de parcerias, assistência social, segurança pública, educação. Então, para que essas ações elas tomem aí grande dimensão e a gente de fato consiga trazer uma vigilância ativa e que aconteça em todos os segmentos de saúde, né? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre essa subdivisão da vigilância, né? Esses tipos de vigilância. Então, até lá, né? E implementar aí medidas de saúde pública, que são proteção, prevenção e controle e promoção, né? Várias medidas aí que a gente vai pensar aí para o controle das doenças transmissíveis, das doenças crônicas, né?
Trajetória conceitual, pessoal. Então, no século XIX, a vigilância ela começou a ser vista como um instrumento de saúde pública, né? Foi quando a gente desenvolveu os estudos de microbiologia, a gente começou a entender como, de fato, as doenças transmissíveis eram transmitidas, né? Então, a gente detectou os primeiros sintomas, surgiu aí a questão do isolamento, né? O termo quarentena, e aí passou-se a realizar a vigilância médica e a vigilância sanitária, né? Vigilância sanitária que tem essa questão ambiental, de organização, né? A fiscalização de estabelecimentos e de produtos, tá? E no século XX a gente teve aí uma expansão desse conceito, né? Porque a vigilância ela começou a ser vista nos diferentes sistemas de saúde, né? Então a gente percebeu aí a importância dessa coleta, dessa análise e da difusão de dados. Então a gente tem aí um grande avanço da epidemiologia, né? Que a partir dos anos 50 a gente tem um acompanhamento sistemático da incidência e distribuição das doenças, por meio da consolidação e avaliação dos registros de morbidade e mortalidade, como de outros dados relevantes para a saúde pública, né? Cabendo à vigilância disseminar regularmente as informações a todos que fossem necessário. Então, momento bem importante. Outro fator que contribuiu, né, foi aí em 1900 e 1970, a campanha de erradicação da varíola. Foi um marco aí quando a gente pensa em vigilância em saúde, né? Então, o fortalecimento dos programas de imunização, que são medidas de prevenção e de proteção, né? Em 1968, né, na 21ª Assembleia da OMS, da Organização Mundial de Saúde, ficou-se estabelecido, né, que a vigilância ela é uma função essencial da saúde pública e tem como definição o estudo aí epidemiológico das doenças entendidas como um processo que envolve a ecologia do agente etiológico, hospedeiro, reservatórios, vetores e também os complexos mecanismos de disseminação e extensão das infecções propagadas, né? Então, a gente vê aí bem claro dois aspectos, a questão da epidemiologia, que a gente entender esse processo, consolidar, também a questão ambiental, né? Como que funciona esse agente, como que ele funciona no ambiente, essa interrelação. E aí a gente relembra lá da tríade, né? Que a gente viu nas últimas aulas. Consolidação no Brasil do conceito vigilância no controle de doenças transmissíveis, né? Então, quando eu falo vigilância, já penso aí no controle de doenças transmissíveis, tá? E aí eu trago aqui esse último quadrinho para a gente verificar que vigilância epidemiológica é diferente de vigilância sanitária, tá? São os conceitos mais antigos que a gente teve relacionado à vigilância. Vigilância epidemiológica foca aí no controle de casos e contatos, né? É técnico-sanitária e é clínica e epidemiológica. A vigilância sanitária, ela atua no ambiente, produtos e serviços, ela é político-jurídica, produção, distribuição e consumo de bens e serviços.